Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo 3. Hoje quero me alegrar com os irmãos. Quero estar com os irmãos alegres, porque Deus preveu para nós grande glória. E esse é o tema da nossa mensagem hoje. A glória dos gentios, a glória da igreja gentílica, a glória do povo do Senhor. Efésios capítulo 3, já fiz essa explanação para a mocidade uma vez, mas quero compartilhar com os amados irmãos, com a igreja toda. Então, que nós possamos, aqueles que já ouviram, que foi uma minoria muito pequena, que possa ser paciente. Nem tudo que compartilhei com ela vai estar nessa mensagem, mas parte vai estar, porque é a base teológica que vai ser explanada. Vamos orar e pedir a Deus sabedoria e entendimento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Grande é o Senhor. Que no meio do teu povo, Senhor Deus, haja paz. Que o Senhor possa dar equilíbrio emocional ao teu povo e, além de tudo, também santidade, para que tudo possa fazer, Senhor Deus, à luz da tua palavra. Que o Senhor, como soberano, Senhor, dono da igreja, cabeça dela, que cuida e zela dessa igreja, possa trazer ela em santidade, Senhor. Que nós possamos explanar a palavra do Senhor no meio do teu povo e eles possam crescer em graça, esperança e fé. Senhor Deus, que o Senhor possa fazer isso no nosso meio. Nos dá a intrepidez, Senhor Deus, de falarmos, de ensinarmos incansavelmente aquilo que está na tua palavra. De dia e de noite, Senhor Deus, possamos perseverar pela fé, no dom que o Senhor deu a cada um. Trate essa igreja, Senhor Deus, como o Senhor quer. Direciona, ó Deus, e nos dá os homens fiéis. Aqueles que são fiéis, Senhor Deus, nos dê para direcionar, Senhor Deus, o teu povo para esse momento que nós tanto esperamos. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi-me dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela graça, multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Senhor, mais uma vez te peço a sabedoria, Senhor Deus, e o entendimento.
Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui é o tema, como já foi dito, é a glória dos gentios. Aqui essa carta, Paulo estava preso, nós já sabemos disso. Ele estava aprisionado, por isso ela é conhecida como uma das cartas da prisão, Então os efésios, aqui Paulo está exortando, ensinando os efésios, que eles deveriam se sentir privilegiados de serem prova universal das muitas sabedorias de Deus, da multiforme sabedoria de Deus, que agora era manifestada à sua igreja, ao seu povo, aos gentios. E também ele quer ensinar essa igreja, esse povo, de que essa revelação que eles receberam do mistério, no qual Paulo é que trouxe à tona eles, que eles deveriam sentir alegria e não deveriam sentir tristeza daquele missionário ou do apóstolo que agora estava aprisionado, que eles não deveriam sentir vergonha do seu apóstolo. Isso é uma das coisas que ele vai trazer decorrente de todo o capítulo. Então Paulo abre seu coração e esse capítulo é bastante emocionante. Ele transmite muita emoção, muito pesar. E nós que estudamos o texto, captamos isso. A emoção do apóstolo Paulo ao escrever esse capítulo. Então aqui ele vai basear todos os seus estudos em cima de uma palavra que nós chamamos a palavra-chave do texto, que é o termo etnos, que é aqui da onde vai surgir a palavra etnia, raça, povos. Daí toda a sua base teológica vai ser desenvolvida. Então, a primeira, estava havendo algumas alienação da parte da igreja, até mesmo por causa de algumas motivações, pensamentos judaicos, cristãos. Alguns judeus se converteram, mas queria trazer ainda a tradição para dentro da igreja, e queria ser os detentores de toda a verdade. Então, existem algumas alienações que ele vai desfazer. E a primeira alienação que nós podemos ver aqui é uma alienação, uma animosidade que existia entre os judeus e os gentios durante centenas de anos, que nós podemos sempre ver. Os judeus, eles sempre censuravam os gentios como incircunciso, um povo perdido, e então escarnecia desse povo. Era um povo sem promessa. Só para você ter ideia, para que gentil pudesse fazer parte das promessas dos judeus, tinha que ser circuncidado. Para que eles pudessem, era um sinal de salvação e parte também da promessa que era prometida aos próprios judeus. Então os judeus consideravam os gentios como objeto de escárnio e de reprovação. Essa era a visão dos judeus para o mundo gentílico, para o povo gentil. Agora imagine uma igreja onde tem gentios. O que são gentios? São o povo não judeu, que não tem a descendência em Abraão, no sangue. Não é uma descendência de sangue. Claro que nós somos descendentes de Abraão pela promessa. Mas esses judeus messiânicos, eles tinham essa discriminação. Então, a segunda alienação que Paulo vai desfazer aqui, que ele vai trabalhar, era a alienação espiritual. Porque os gentios, como pessoas, estavam separados de Deus. Em 5 pontos ele vai colocar. O primeiro ponto é que eles estavam separados de Cristo. Eles estavam sem Cristo, o Messias, não tinham Salvador, não tinham libertador, não tinham um propósito, não tinham um destino divino. O segundo era que eles eram estranhos à comunidade de Israel.
eles não eram judeus, portanto, não tinha a promessa. Então, os judeus, o povo escolhido de Deus, formavam uma nação cujo Deus é o Senhor, e de quem eles eram o único a receber as bênçãos, os benefícios da graça e também da proteção e da terra. Era isso que os judeus pensavam, e ele vai trabalhar exatamente para que a igreja não fique mais alienada nessa questão. Então, a outra coisa é que os gentios eram estranhos à aliança da promessa, incapazes de compartilhar da aliança de Deus. A quarta coisa é que eles não tinham esperança. E a quinta coisa é que eles viviam sem Deus no mundo. Então esse capítulo, ele é basicamente dividido em 3 partes. A primeira parte, Paulo luta por uma igualdade universal. A luta de Paulo aqui é que haja uma igualdade universal na partilha dos privilégios espirituais em Cristo, que tanto tempo foi oculto, mas que agora foi confiada a ele para benefício dos gentios. Paulo era o apóstolo escolhido por Deus para abençoar os gentios, para trazer à tona aquilo que foi escondido dos outros profetas, e Paulo tinha sido agora o homem usado por Deus. Essa é a primeira parte, onde Paulo vai desenvolver toda a sua teologia. A segunda parte é que o mistério de Deus, conforme proclamado por Paulo, servo mais humilde de Cristo, faz dos gentios crentes uma prova universal da muita sabedoria de Deus, da multiforme sabedoria de Deus, segundo o seu plano eterno. Os gentios eram alvo de Deus, e Deus vai provar isso no tempo. Deus vai mostrar a sua graça agora para o povo. E a terceira parte é a oração de Paulo, para que todos esses ensinos, todas essas verdades que ele vai ensinar nesse capítulo, ela seja impregnada no coração da igreja, seja impregnado no coração do povo de Deus. Essa é a oração dele. Então, o primeiro ponto trata aqui da administração. A primeira parte trata da administração do mistério de Deus. Como foi que aconteceu isso? Como foi que Deus entregou isso a Paulo? Então, a atual condição de Paulo, era de prisioneiro. Ele estava preso. Ele estava na cadeia, certamente em Roma. Ali ele estava aprisionado. Então, ele vai mostrar, do versículo 1 a 3, que isso é o resultado do seu trabalho para com os gentios. Que as suas cadeias, que a sua prisão, que a sua prisão era resultado do seu trabalho, daquilo que Deus tinha entregado a ele. E que a igreja não deveria sentir vergonha dele. Parece que nessa igreja, uma das coisas a ser tratada era que, naquela igreja, algumas pessoas sentiam vergonha de Paulo e das suas algemas. E ele aqui vai exatamente ensinar isso. Olha, eu estou preso, e a minha prisão é resultado do meu trabalho para com vocês. A igreja estava sendo um pouco ali desleixada e deixando o seu apóstolo de lado. Por isso o versículo 1 vai começar exatamente isso. Por esta causa, ou por esta razão, é o que o versículo diz. Se você me acompanhar na sua Bíblia aí. Por esta causa, eu, Paulo. Então, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Ele está preso ali. Então ele diz, por esta razão, é do que ele estava falando anteriormente. Ele conclui o que tinha falado anteriormente, e então ele diz, olha, por esta causa eu estou preso. Então é muito interessante sabermos o que é que levou Paulo a estar preso. Nós vimos aí, vamos voltar um pouquinho, capítulo 2, versículo 12 em diante. Então nós saberemos os motivos que levou Paulo a ser preso. Versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança
e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros, que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto, gentios e judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. É isso que Paulo vai dizer no capítulo 3. Por esta causa, ou seja, devido a esses ensinos e a tudo isso que Deus me usou para que ensinasse a igreja. Então ele começa a mostrar para a igreja, no versículo 12 do nosso texto que nós terminamos de ler, do capítulo 2, que os gentios religiosamente não eram conhecidos. Não é isso que ele diz aqui no versículo 2? Naquele tempo, vocês estavam aonde? Sem Cristo. Vocês não eram conhecidos, vocês eram separados da nação de Israel. Deus, o próprio Deus, prometeu que o Messias vinha para quem? Para os judeus que não quiseram, que resistiram. Vocês estavam separados. É isso que Paulo está dizendo. Também ele diz que os gentios não tinham Messias, não tinha a promessa do Messias. É isso que ele termina de dizer no versículo 12: separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vocês, gentios, na sua religiosidade, vocês não eram reconhecidos, e vocês também não tinham Deus. Era isso que Paulo está dizendo. Então Paulo traz em Jesus Cristo uma nova perspectiva de vida. Ele vai mostrar do versículo 13 ao 22 a perspectiva de vida que os gentios deveriam, como igreja, agarrar. E qual perspectiva é essa? Versículo 14 do nosso capítulo 2. Por esta nova perspectiva, agora temos paz com Deus. Olha o versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Nós não tínhamos paz, mas agora Cristo é a nossa paz. E o versículo 15. Nós agora somos um novo homem. É isso que Paulo está dizendo no versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, Deus nos deu a promessa, aboliu de nós a nossa desgraça, a nossa miséria, e nos trouxe também a paz e nos aproximou agora do que é prometido a Israel. No versículo 16, nós temos a reconciliação com Deus. Nós podemos agora ser reconciliados com o Senhor e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio de Jesus. Nós não tínhamos essa esperança de ser reconciliado com Deus, mas agora temos essa perspectiva
de sermos reconciliados com Deus. Versículo 17 e 18. Temos o evangelho que aniquilou com as diferenças entre judeus e gentios. É isso uma das principais e primárias teologias do livro de Romanos. Tanto judeus como gentios, agora em Cristo é um povo só, a igreja. Então, versículo 17. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Tanto ele anunciou a paz àqueles que estavam longe, que eram os gentios, como os que estavam perto, que eram os judeus. Versículo 19. Agora nós temos a família, nós somos família de Deus. A igreja é a família de Deus. Eu não sei porquê. O povo de Deus, ele não se comporta como família de Deus. Nós sabemos que no meio da família de Deus, há sempre aqueles que são indiferentes, aqueles que são orgulhosos, aqueles que olham para o seu próprio umbigo. Mas na família de Deus, nós temos que decidir as coisas como o corpo, o que é melhor para todos, e não individualmente para indivíduos. Não existe indivíduos na família de Deus, existe o corpo na família de Deus. E agora Paulo está dizendo, nós somos parte dessa família, nós fomos enxertados nessa família de Deus. É isso que ele termina dizendo no versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e sois da família de Deus. É isso o versículo 19. Mais ainda, mais bênção para a igreja de Deus. Versículo 20. Temos agora fundamento teológico. Qual era o fundamento teológico dos gentios? As ideias pagãs. Toda a teologia sobre deuses vinha e adivinha dos gregos, do povo gentil. Mas agora, nós que somos gentios, temos uma teologia. Agora nós temos o que estudar. As coisas agora têm um link, agora elas têm uma liga. E é isso que o versículo 20 vai dizer, que nós temos fundamento teológico, que são os ensinos dos profetas e também do próprio Cristo. Olha o versículo 20. Edificados, nós agora somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Toda a nossa base de ensino, toda a nossa base que nós temos sobre Deus está nas Escrituras, que nós podemos aprender dos profetas e agora do Senhor Jesus Cristo. Essa é a base da igreja. E ele está dizendo, olha, isso é bênção. E no versículo 21, também, descendo para o 22, ele vai me dizer que nós temos a promessa de ser santuário de Deus. Não é pouca coisa não, meus irmãos. Nós somos morada de Deus agora. É isso. Olha o versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Versículo 22. No qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Fico todo arrepiado aqui. Que aqui cabe nós dizermos, oh glória, somos morada do próprio Deus, casa da habitação do próprio Deus. Por isso ele vira a página e começa a dizer, por esta causa, esse é o discurso dele no capítulo 3, por esta causa, por este motivo, por esta razão. Então, por esta razão, por ter nos ensinado tudo isso, é que ele está preso por amor de vocês, por amor da igreja.
E isso é a glória dos gentios. Tudo isso era um mistério, mas agora foi revelado, foi mostrado à igreja, foi mostrado ao povo de Deus. Deus se manteve o tempo todo no Antigo Testamento, escondendo esses segredos antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que lá em Efésios capítulo 1, aqui ó, nesse mesmo livro, abra aí. Capítulo 1. Versículo 3. Ele diz: bendito o Pai, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes que houvesse mundo, antes que a história dos homens começasse, antes da escrita, antes que os céus desenrolassem. Ele tinha escolhido você em Cristo Jesus. E Ele não tinha revelado isso, não tinha mostrado isso, era segredo dele. Por isso é o mistério de Deus. E agora, Paulo está dizendo: eu fui usado para mostrar esse mistério para vocês. Eu fui usado para revelar isso que estava escondido, que não foi dito aos profetas, que não foi mencionado aos profetas do Antigo Testamento, mas agora foi trazido à tona. E Deus me usa como vaso dele, para que vocês, a igreja, esteja no mesmo pedestal de Israel com respeito às promessas. Que bênção, que glória! Então a visão de Paulo quanto ao procedimento de Deus com os homens é que, por meio do evangelho, os gentios agora pudessem desfrutar dos mesmos privilégios espirituais dos crentes judeus, dos crentes israelitas, dos messiânicos, que nós podemos dizer. Então este mistério revelado a Paulo é um novo procedimento de Deus com os homens. É isso que ele vai mostrar no versículo 4 e 5 do nosso capítulo 3. Pelo que, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha, ao versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. Ó bênção! O que foi escondido antes da fundação do mundo, agora foi trazido à tona para nós. O Evangelho é a bênção de Deus para a igreja. É os gentios podendo agora ser participantes da mesma promessa. Em Abraão agora, nós somos participantes em Cristo Jesus. Nesse novo procedimento de Deus, os gentios foram feitos herdeiros em Cristo. Os no mesmo patamar dos judeus. Membros do novo corpo. Do corpo, fazendo parte dessa nova aliança. A nova aliança, ela não foi dada à igreja. A nova aliança, ela foi predita por Jeremias para os judeus. Os judeus que rejeitaram essa nova aliança e nós fomos enxertados nela. Nós fomos colocados nela. Pela graça divina e projeto de Deus. Olha o versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós agora temos promessa. Anteriormente não tínhamos promessa. Era um povo sem esperança, mas agora nós temos. E essas promessas foram dadas à igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Embora alguns inimigos se levantem contra a igreja de Cristo, mas não prevalecerão. Não prevalecerão, porque Deus escolheu a igreja antes da fundação do mundo. E quando nós pensamos em igreja, nós devemos pensar como o corpo de Cristo. Temos que pensar no todo.
Nada podemos fazer por partidarismo ou vanglória, mas fazemos para o bem comum de todos, como a Bíblia prescreve. Essa é o entendimento que nós temos que ter sobre a igreja de Jesus Cristo. Versículo 7 em diante, ele vai apresentar até o versículo 13, a segunda parte desse capítulo. Ele vai mostrar que o mistério de Deus, conforme proclamado por Paulo, o servo mais humilde de Cristo, faz dos gentios crentes uma prova universal da multiforme sabedoria de Deus segundo os seus planos eternos. A igreja de Jesus Cristo, agora, ela é abençoada por um homem no qual Deus escolheu para trazer como prova universal a sabedoria de Deus segundo os seus planos que ele decretou eternamente. Olha o versículo 7 em diante. Do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Paulo aqui defende o seu ministério, defende que ele foi chamado, ele sente o chamado de Deus. E muitos dos quais estavam ali, se levantando como judeus, estavam querendo descaracterizar aquele homem de Deus. Mas Paulo está dizendo, eu sou homem de Deus porque Deus me constituiu o homem de Deus. Eu estou nessa posição porque foi Deus que me escolheu. Foi Deus que me escolheu. Em outro texto ele diz, Deus me escolheu antes da fundação do mundo, para esse propósito. Qualquer pode se levantar o mundo todo, pode se levantar quem quiser, nunca vai poder apagar a história de um homem que é chamado por Deus. Nunca. Sabe qual é? Para mim, o maior elogio que é feito a um homem é quando se chama um homem como homem de Deus. Quando você chama alguém homem de Deus, você está reconhecendo que ele tem um caráter com a sua família. Quando você chama um homem de Deus, você reconhece que aquele homem, um homem que procede segundo Deus. E aqui, muito dos efésios queria cobrar de Paulo muitas coisas, um padrão elevadíssimo que ele tinha, que Deus deu. Mas a vida desses, ele depois denuncia, a vida desses que cobravam, não tinha nenhum padrão de vida de homem de Deus. Paulo era homem de Deus porque Deus o constituiu, porque Deus o colocou ali, homem de Deus. Mas vá olhar para a vida desses e veja se há padrão de vida. Olhe para dentro da família desses e olhe para a vida deles, para ver se há padrão de vida. Paulo tinha, porque Deus o colocou assim. Então Paulo, servo mais humilde de Cristo, recebeu graça para tornar-se administrador do ministério de Deus. E é isso que se vê no versículo 7 a 9. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Ele era ministro porque Deus o constituiu assim e tinha colocado ele nessa condição. Versículo 9, a ideia aqui no versículo 9 é que Deus, aquilo que estava escondido, aquilo que era mistério, Deus manifesta através desse homem. E a ideia aqui desse homem, que eu acho lindo, é que ele mesmo não se enaltece, que ele não se engrandece, ele se acha servo, menor, dependente de Deus.
Se é alguém, se eu sou ministro, foi Deus que o fez, mas o que eu penso de mim é que eu sou o menor de todos os homens. A humildade dele. E é isso que nós devemos, como homens de Deus, pensar sempre. Eu sou o menor, dependente de Deus, carente de Deus. É isso, olha o versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Então a ideia de manifestar é trazer à luz, é trazer à tona, é desvendar aquilo que estava escondido. Então ele foi esse homem que Deus escolheu, mesmo na sua desgraça, na sua desventura, ele foi escolhido por Deus para poder edificar o povo de Deus. E Deus manifestou isso no tempo certo. Deus trouxe isso no tempo certo. Então o mistério de Deus agora é acessível a todos os homens por meio da fé em Jesus. E isso é prova universal da sabedoria de Deus. É o que diz versículo 10 e 12. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados. Aqui principados é demônios e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, a igreja agora é prova testemunhal da sabedoria de Deus. A igreja, quando se vê a igreja, não se vê a igreja apenas como uma comunidade, mas a própria igreja, ela é o testemunho para toda a comunidade que está externamente. A igreja não pode ser a vergonha, não pode ser a ignomínia de Cristo. A igreja, ela é o testemunho de Jesus Cristo. Então ela tem procedimento, ela tem caráter, ela tem que saber se conduzir, ela tem que saber se prestar. É isso o que Paulo está dizendo. Olha, vocês são um testemunho vivo, externo de Deus. Os crentes não devem se envergonhar da fé, porque seu mentor está preso. Não deve. É isso que ele vai dizer no versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Termina a segunda parte. Não tenha vergonha de mim. Não tenha vergonha dos homens de Deus. Não persiga os homens de Deus, mas se posicione. Saiba que Deus colocou eles na condição e em cada lugar deles para o bem da igreja, para o louvor da glória do Senhor e a manutenção do povo do Senhor. Respeitem até o fim a minha condição. Isso é o que Paulo diz. Fiz isso tudo e passo privações, talvez passo dores, passo dificuldades por amor a vocês. E sabe, amados, por isso é uma carta cheia de emoção. Porque ninguém pode se colocar na posição de pastor sem que Deus o coloque. Vou lhe dizer, não há sofrimento maior para um homem comum. Uma vida solitária. Vós a glória, mas o homem de Deus solitário. Quem é que ele pode compartilhar suas dores? Os aios, as dores de muitos sobre as costas dele. As orações, os joelhos, as perseguições sem motivo. Muitas vezes perseguições, isso que Paulo diz, sem motivos. Por isso ele diz, olha, não tenha vergonha de mim.
Não tenha vergonha de mim, das minhas tribulações por vós. Passo tudo isso por vocês. Essa era a posição de Paulo. E a terceira parte, enfim, e finalizando o nosso capítulo 3, é a doxologia final. É o cântico de vitória de Paulo através da oração. Ele ora para que todas essas verdades ditas desde o capítulo 2, ela possa ser impregnada no coração dos homens de Deus. E isso é feito de Paulo sempre nas suas cartas, depois de pregar uma mensagem, um discurso muito pesado e forte, ele orar para Deus, para que o povo de Deus absorva essas verdades com humildade. E então ele ora aqui, versículo 14 e 15, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido no poder, mediante seu Espírito no homem interior. E assim habite ricamente no vosso coração pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo o sempre. Amém. Essa é a oração de Paulo, a oração dele aqui, amados. Paulo, ele se coloca diante do soberano, do Pai soberano, e louva Ele. A oração de Paulo pelos Efésios é direcionada a Deus Pai. E então ele diz, a oração dele também é para que os Efésios experimentem coletivamente o poder fortalecedor de Deus. Aquele mesmo poder que atuou na ressurreição de Cristo, é que seja o mesmo poder que edifique a sua igreja. Que a sua igreja seja viva, inabalável, intocável, unida, com o propósito de glorificar o santo nome de Jesus. A oração de Paulo é que os Efésios experimentem individualmente a rica presença de Deus. Esse é o versículo 17. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor. A oração dele aqui, amados, a oração de Paulo é que os Efésios experimentem coletivamente a plenitude do amor de Cristo, a fim de desfrutar plenamente do seu relacionamento com Deus, a sua vida devocional. O povo de Deus precisa estar mais juntos. Eu louvo a Deus por todas as tribulações que nós passamos nesse período, porque nós ficamos mais unidos, nós ficamos mais juntos, nós vimos as nossas diferenças, mas também vimos o que nos une, o que nós devemos lutar, as causas que nós devemos lutar, e deixando todas elas de lado, nós devemos ter essa comunhão coletiva e nos esforçarmos para termos. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo ora ao nosso Deus para que a gente possa compreender o propósito de Deus para a vida da igreja. A oração de Paulo é que os Efésios experimentem coletivamente a plenitude do amor de Cristo,
a fim de desfrutar plenamente do seu relacionamento com Deus. Olha o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Esse é o pedido dele. Esse é o clamor dele. É por isso que ele se põe de joelho. E enfim, ele termina dizendo que o tributo final dele, a doxologia, quando falo sobre doxologia, é o louvor que ele faz a Deus. O clamor que ele apresenta em forma de cântico ao Senhor. O cântico da sua vitória final. Tributo de louvor de Paulo a Deus se baseia em sua capacidade de cumprir muito mais além das expectativas humanas. Seus sábios planos por intermédio da igreja agora será apresentado e divulgado para toda a eternidade. E por toda a eternidade os homens conhecerão o plano de Deus através de sua igreja. A igreja de Deus glorifica a Deus. Ela diz quem é Deus. Ela apresenta o nosso Deus por toda a eternidade. É assim que ele termina, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja dado, seja a glória na igreja. A glória na igreja. Veja, Deus está sendo glorificado nessa igreja. Pois nós temos que perseguir isso. Nós temos que deixar nós mesmos, os nossos eus, os nossos orgulhos, e nos colocarmos como igreja, para que Deus seja glorificado. Então ele diz, a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todos sempre. Amém. É assim que ele termina. Todo sempre. A igreja de Jesus Cristo mostra a glória de Deus e o plano perfeito de Deus, que transpôs a eternidade e veio para esse plano que nós conhecemos físico, para que Deus fosse nele glorificado, e através dela será para sempre. Amados, que nós poderíamos dizer disso? Que nós poderíamos falar disso tudo? Que a igreja de Deus é a menina dos olhos dele, é o povo dele. Pela igreja nós devemos orar, pela igreja nós devemos estar prontos a morrer, pela igreja nós temos que estar prontos a lutar, pela igreja nós temos que estar prontos, unidos a lutar pelos propósitos eternos, porque isso glorifica a Jesus Cristo. Você está pronto a fazer isso? Eu estou pronto. Se você estiver pronto, una-se comigo nessa causa. Não importa o que foi, o que passou, mas una-se comigo nessa causa, para que essa igreja glorifique o Senhor para todo sempre. Levante-se, peço o povo de Deus que levante-se. Povo de Deus, de agora por diante, vamos perseguir a glória de Deus. O que passou, passou. O que importa é a igreja do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. E a nossa oração é para que Deus consolide essa verdade aqui também. Pastor Joel, pode fazer essa oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi pregada nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor Deus, por meio de cada um de nós. Abençoa nessa noite, ó Deus, a vida do pastor Jário,
que assume a posição de pastor nessa igreja, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando esse ministério, Senhor Deus. Esse ministério que é tão importante, é tão grande, Senhor Deus, é tão difícil, mas que o Senhor esteja dando força espiritual a ele, força física, Senhor Deus, a ele também, sustentando, ó Deus, cada dia, e que ele possa estar dedicando a sua vida ao Senhor, todos os dias, assim como a igreja, Senhor Deus, assim como nós, a igreja, possamos estar dispostos a fazer a tua obra, a realizar a tua obra, Senhor Deus, enquanto é dia. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e nos abençoe no restante dessa semana, e que nós possamos estar dedicando nosso tempo, nossa vida ao Senhor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe a todos, que todos possam desfrutar da comunhão uns com os outros e em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos dispensados.